Olá, a gente está aqui para mais um bate-papo para o nosso Ministério de Casais e a gente vai conversar hoje sobre aconselhamento cristão, né? Eu estou aqui com meu amigo Jonatas Abdias, pastor e doutor em aconselhamento cristão. Não é pouca coisa não, apesar dessa cara aqui de novinho, né? Ele tem uma vasta experiência e uma longa caminhada na área de aconselhamento. E a gente vai falar sobre aconselhamento de casais e família. E eu quero ler aqui Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança, né? Sem dúvida. Jonatas, bem-vindo aqui, nosso bate-papo rápido, mas muito proveitoso. Como é que esse versículo aqui se aplica às questões conjugais e de casais? Boa pergunta, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu acredito que a gente sempre pode e deve crescer na nossa habilidade de aplicar a Bíblia à nossa vida familiar, mas há um momento em que os problemas e os conflitos ultrapassam os nossos limites e às vezes a gente se recusa a buscar ajuda. Eu acho que esse versículo nos lembra que a gente precisa de ajuda e que a gente tem limitações e quando a gente se recusa a buscar um conselheiro, buscar o nosso pastor, sabe, aquela coisa, nossos problemas a gente resolve em casa e a gente dá conta, eles geralmente terminam com um desastre, um divórcio, uma briga mais séria. Então, e no contexto, Jonatas, de casais, quais são as principais demandas do aconselhamento conjugal que você tem visto aí ao longo da sua experiência e do seu preparo? Eu diria que, basicamente, problemas de relacionamento. As pessoas esquecem que chegam com uma bagagem relacional distinta e não se adaptam ou não pensam na adaptação. Então, problemas de relacionamento de ordem geral, problemas de liderança masculina, o homem não cuida muito bem da mulher, problemas de cuidado com a casa, com o lar e com o outro por parte da mulher, geralmente. Dificuldades de comunicação, eles não se entendem, e esse é um problema basicamente universal, né? Dizem que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus, justamente por conta das dificuldades de se comunicar. E eu acho que, por fim, pensando aqui rapidamente nesses problemas, eu diria que adultério, traição, esse tipo de coisa. O penúltimo vídeo que a gente fez, a gente falou sobre os 3 inimigos mortais do casamento, segundo lá o texto de Miqueias, né? O divórcio, né? Sim. A violência física e a infidelidade conjugal. Mas o que eu queria te perguntar é assim, até para a gente poder trazer algum tipo de instrução aqui para os nossos casais. Existe problema insolúvel no casamento? 2. Dureza de coração e abandono irremediável, que um está conectado ao outro. O que acaba com um casamento é o divórcio. Nenhum pecado tem poder de acabar com o casamento se o poder redentor de Cristo for aplicado de maneira prática. Então, só a dureza de coração que provoca o abandono irremediável e o adultério e o não arrependimento, porque até o adultério, se o cônjuge que adultera se arrepende e o machucado perdoa, ele pode ser remediado. É o grande triunfo da graça. Mas dureza de coração, o resto, Deus dá jeito. Agora, quando o coração está endurecido, o aconselhamento ele pode ser ali aquela etapa final de tentativa de salvar o casamento? Sem sombra de dúvidas, Deus deu a nós algumas marretas que quebram o coração mais empedernido, mas esse sempre tem uma possibilidade dupla, eu diria. A Bíblia diz que o Evangelho é cheiro de vida para os que vivem, cheiro de morte para os que morrem. Então, uma confrontação pode levar a pessoa que estava na indolência espiritual tomar uma decisão equivocada e, por fim, resolver se separar, ou quebrantamento para a vida. Então, eu diria que o aconselhamento ele deve acontecer ao longo de todo o processo. A gente não deve desistir. A gente deve insistir até que
Deus mostra a até sua porque, vontade. às vezes a gente vê, na nossa experiência aí já de alguns anos, né, que as pessoas, quando procuram o pastor ou quando procuram o conselheiro, elas já o procuram no lugar do advogado, né? Ou seja, não procuraram para resolver os problemas. Sim, nós Mas somos a última solução. como se fosse assim, olha, nós já desistimos, não existe mais chance para nós, agora vamos lá falar com o pastor. Isso. Como se fosse apenas dar a notícia. Mas a boa notícia aqui é que o evangelho é restauração, né? Sem dúvida. Ou seja, até muralhas de Jericó podem cair diante de uma Amém. batalha do evangelho no coração do casal, ainda que ele tenha desistido. Amém. Né? Sem dúvida. Porque a nossa esperança em Cristo, ela ultrapassa as nossas possibilidades, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Dentro do aconselhamento a gente conta a história do casal que foi reclamar, como que querendo a chancela do pastor, a gente precisa da autorização dele para divorciar, então vamos lá. E aí eles chegam e falam, olha, a gente está brigando demais, então vamos resolver. Ele falou, não, pastor, o senhor não entendeu. A gente já vive como se fossem dois amigos. Aí ele abriu no texto que fala sobre a amizade. Aí ele falou, não, você não entendeu, a gente é como inimigo. Aí Jesus diz que a gente tem que amar o inimigo. Aí ele falou, não, pastor, a gente quer separar. Ou seja, a gente sempre está procurando uma alternativa para fazer a nossa vontade pecaminosa, que é desistir. E não chega um momento em que esse casal diz assim, pastor, o nosso casamento morreu, o senhor não está entendendo. Ele abriu no texto e diz, eu queria falar de alguém que ressuscita mortos. Ah, que bom, que bom. Que alegria, viu? Muito bom esse bate-papo aqui, apesar de rápido, mas a gente tem outros vídeos, outros momentos em que a gente vai gotejando aí as verdades do Evangelho para ajudar as famílias e os casais. Um grande abraço, obrigado, Jonatas. Prazer. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.